Olá pessoal, estamos começando mais uma semana do curso de Engenharia de Software. Hoje iremos tratar sobre processos de software. Nessa semana nós vamos apresentar a diferença entre engenharia de software e o processo de desenvolvimento de software, dando detalhes sobre o processo de desenvolvimento e apresentando as atividades principais e as atividades de apoio ao processo de software. O conteúdo que nós iremos abordar sobre o processo de software são uma visão genérica de processo de software e engenharia de software, o que é um processo de software e a definição de processo. Uma visão genérica de processo, existem várias definições interessantes no dicionário, sendo algumas delas como ação continuada, realização contínua e prolongada de uma atividade, segmento, curso, decurso. A outra, sequência contínua de passos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, andamento, desenvolvimento ou marcha. E por último, modo de fazer alguma coisa, método, maneira e procedimento. Então, todas as definições sobre o processo abrangem o como fazer algo, certo? E também, a maioria delas, as duas mais importantes, determinam que é uma atividade contínua, certo? Bom, mas numa linguagem técnica, o que seria um processo de desenvolvimento de software? Segundo Presman, um processo de desenvolvimento de software é um arcabouço, um anteparo para as tarefas necessárias para a construção de um software de qualidade. Se a gente puder traduzir isso para uma linguagem mais simples, é toda aquela rotina que você cria para seguir com o objetivo de desenvolver um software de qualidade. Mas será que engenharia de software e processo de software são a mesma coisa? Embora a diferença seja sutil, ela existe. Nós falamos do processo de desenvolvimento de software, que ele define uma abordagem, uma maneira de adotar quando o software é elaborado. A engenharia de software também inclui tecnologias. Além da abordagem, ela inclui tecnologias que constituem um processo, tais como métodos e técnicas e ferramentas automatizadas. Ou seja, ela é mais ampla do que um processo de software. Então vamos fazer uma comparação entre processo de software e engenharia de software. Até aqui nós falamos um pouco sobre engenharia de software, mas chegou uma hora que nós precisamos definir esse termo. E aí nós vamos utilizar a definição proposta por Fritz Bauer, que diz que a engenharia de software ela é a criação e a utilização de sólidos princípios de engenharia, que nós já vimos na introdução do capítulo, a fim de obter softwares econômicos que sejam confiáveis e que trabalhem eficientemente em máquinas reais. Então, para ser confiável e trabalhar eficientemente em máquinas reais, ele tem que ser um software de qualidade. Essa definição foi dada já no início da engenharia de software, década de 60, final da década de 60. Há muitos aspectos que não são definidos, não são contemplados. Por isso existe a necessidade de satisfação do cliente ou a importância de um processo e de medidas e unidades. Para isso existe o I3D, que em 1993 deu uma definição melhorada, onde ele disse: engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção do software. Isso é, a aplicação da engenharia ao software, o estudo de abordagens como as da definição. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o I3D. Conhecido como Institute of Electrical and Electronic Engineers,
ele colabora no incremento da prosperidade mundial, promovendo a engenharia de criação, desenvolvimento, integração, compartilhamento e o conhecimento aplicado no que se refere à ciência e tecnologia da eletricidade. Em resumo, o I3E ele é um instituto que regulariza, né, essas normas voltadas para a engenharia. Ele é como se fosse a ABNT, uma comparação assim meio grosseira. Se você quiser saber um pouco mais sobre o I3E, basta consultar no site www.i3e.org. Bom, a engenharia de software ela pode ser considerada uma tecnologia em camadas, segundo Preza. Essas camadas compreendem o foco na qualidade, processo, métodos e ferramentas. Ou seja, eu tenho uma base, que é a base do desenvolvimento de software, é produzir algo com qualidade. O processo, essa camada ela deve ser o alicerce da engenharia de software, porque é ela que mantém as outras unidades e permite o desenvolvimento racional e adequado de software. Então, baseado na qualidade, com o processo eu determino os métodos e as ferramentas para desenvolver o meu software. Os métodos eles fornecem a técnica para se desenvolver um software de qualidade, através de um conjunto de tarefas que inclui comunicação, análise de requisitos, modelagem de projetos, construção de programas, testes e manutenção. E as ferramentas, como o próprio nome fala, né, são as ferramentas que fornecem apoio automatizado para o processo de software e os seus métodos. São exemplos de ferramentas, ideias de desenvolvimento, planilhas de controle de prazo, todas essas ferramentas são consideradas ferramentas para a engenharia de software. Bom, nessa definição nós podemos ver que o processo é a parte de um todo chamado engenharia de software. Então, se a gente considerar que o processo faz parte da engenharia de software e ele é quem liga a qualidade às outras características, nós temos uma parte significativa do trabalho de engenharia de software agrupado nessa parte de processo. Correto? Além desses processos, uma parte significativa pode ser agrupada nas seguintes fases genéricas. Bom, vamos lá, a partir de agora nós vamos ver como criar um software. Primeira coisa, definição. Seu foco está no que será desenvolvido. O que eu vou fazer no meu software? Então é engenharia do sistema, o plano de projeto do software, análise dos requisitos do sistema. Lembrando que requisitos são todas aquelas características que eu quero que o meu software aborde. Por exemplo, eu quero que ele tenha um cadastro de cliente. Eu quero que as telas tenham navegação por clique do mouse. Eu quero que o meu banco de dados ele seja um banco de dados gratuito. Então, requisitos é tudo que eu desejo para o meu software. No desenvolvimento, o foco está como o software vai ser desenvolvido. E ele vai compreender 3 tarefas principais, como projeto de software. Então, antes de tudo, eu preciso documentar o meu software, porque a gente nunca começa desenvolvendo. Até para um código computacional simples, a gente começa desenvolvendo um algoritmo, né? Pode ser através de fluxograma, depois um código, um pseudocódigo, para depois projetar o software, gerar o código e por último testar. Eu nunca já começo desenvolvendo, né, programando. Passada essa fase, vamos para a fase de manutenção, porque eu já implementei, já tenho código, já tenho testes, né? Eu estou na fase da correção de erros, onde existe 4 tipos principais de manutenção. A manutenção corretiva, quando eu identifico um erro que não poderia acontecer. A manutenção adaptativa, quando o produto que eu entreguei, ele não se adequa às necessidades do meu cliente. A manutenção evolutiva, quando o meu produto ele precisa de melhorar para acompanhar o desenvolvimento do mercado, ele precisa
ter novas versões, melhorar, etc. E a manutenção preventiva, que é para evitar de acontecer manutenções corretivas, certo? Ou é o que a gente chama de reengenharia. Ok, mas já falamos desses processos, né? O que é um processo de software? Né? Nós vimos várias definições de engenharia de software e nenhuma delas consegue descrever com precisão o que seja essa disciplina. Além disso, vimos que processo ele pode ser considerado como uma das camadas da engenharia de software. Né? Então, segundo o Falbo, em 2005, um processo de software ele pode ser visto como um conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que guiam pessoas na produção de software. É lógico, processo de software. Gente. Um processo eficaz ele deve claramente considerar as relações entre as atividades, os artefatos produzidos no desenvolvimento, as ferramentas e os procedimentos necessários e a habilidade, o treinamento e a motivação do pessoal envolvido. Ou seja, processos de software são atividades que auxiliam no desenvolvimento do software. E eles geralmente são decompostos em diversas fases ou atividades. E nós vamos falar sobre elas agora. O primeiro processo de software é o planejamento. Nós não desenvolvemos nada sem planejar. Correto? Então, uma vez estabelecido o escopo do software, e aí eu vou, com um plano de projeto elaborado, configurar um processo a ser utilizado no desenvolvimento do software. Então, ele vai possibilitar ao meu gerente fazer estimativas, custos, prazos, né? E ao final de cada fase, eu tenho que prever o planejamento da etapa seguinte. Então, à medida que o projeto progride, o planejamento ele deve ser detalhado e atualizado. Isso é conhecido como gerência de projeto. Já no processo de análise e especificação de requisitos, nós devemos focar nessa etapa o levantamento de requisitos, que é determinar quais são as características, né, o escopo que deve ser definido para o meu projeto. Para entender a natureza do software, o engenheiro de software ele tem que compreender o domínio do problema, a funcionalidade, o comportamento esperado, ou seja, eu preciso de um software que vai cadastrar um cliente, vai gerar um relatório e vai me dar estatísticas sobre esse cliente. Bom, eu estou descrevendo, fazendo uma análise e especificação dos requisitos. E uma vez capturados esses requisitos, né, eles devem ser modelados, avaliados e documentados. E aí vamos gerar uma parte visual, vital dessa atividade, que é a construção de um modelo descrevendo o que o software tem que fazer e não como fazê-lo. Os processos de software de projeto é responsável por incorporar requisitos tecnológicos aos essenciais do sistema, né? Modelando a atividade anterior e, portanto, requer que a plataforma de implementação seja conhecida. Então, nessa etapa, eu faço a arquitetura do sistema em projeto detalhado e depois do projeto detalhado, detalhe o projeto do software para cada componente. Ou seja, o objetivo dessa primeira etapa é definir a arquitetura geral e essa arquitetura deve descrever a estrutura de nível mais alto. Já na segunda etapa, os componentes de software devem ser sucessivamente refinados em níveis maiores. Certo? Então, no primeiro eu vou definir banco de dados, linguagem de programação e etc. E aí, no segundo, eu vou detalhar para cada um dos componentes que eu vou utilizar, o que é o desejo deles. Ainda temos a implementação, que é uma etapa fácil de descrever, porque é nessa atividade onde partimos para a execução do desenvolvimento do software. Né? Nós implementamos o software do projeto detalhado e implementado. Depois testamos, onde a atividade inclui diversos níveis de teste. Esses testes podem acontecer durante o desenvolvimento, ao final, e a seguir os diversos componentes devem ser integrados até que finalmente o sistema como um todo seja testado. Então eu faço testes parciais
à medida que eu vou desenvolvendo, e ao final do desenvolvimento eu testo todo o meu sistema. A entrega e a implantação é a fase onde, uma vez testado o meu software, né, eu vou colocar em ambiente de produção, converter base de dados, e aí depois disso eu vou implantar no meu cliente, né? E o propósito é estabelecer que o software satisfaça os requisitos dos usuários. Para isso, tem que ser conduzido o teste de aceitação pelo cliente, que depois disso é considerado implantado o software. A fase de operação é a atividade onde o software é utilizado, e a manutenção cabe aquela característica de preventiva, corretiva, evolutiva, né? São verificar qualquer motivo, qualquer falha que gerem erros no sistema. Bom, nós definimos várias atividades de processos, né? E agora nós vamos falar sobre uma série de outras atividades de apoio que se encontram no entorno das atividades principais. Então, aquelas atividades principais, elas são permeadas por essas atividades de apoio, que é o acompanhamento e controle do projeto de software, onde eu avalio o progresso, né, do plano do projeto. Gestão de risco, que eu avalio se tem algum risco que pode afetar o resultado. Por exemplo, faltou um profissional do desenvolvimento, isso vai atrasar o prazo. Qualidade, eu vou conduzir as atividades necessárias para garantir a qualidade. Revisões técnicas, eu vou avaliar o produto de forma que eu possa descobrir e remover erros. Medição, eu vou reunir medidas do processo, né, projeto e produto, que ajudam a equipe a entregar um software que satisfaça as necessidades. Gestão de configuração, eu vou gerenciar os efeitos das modificações. E gestão de reusabilidade, vou definir os critérios para a reutilização dos produtos de trabalho, né? Um produto de trabalho é produzido ao final de uma atividade do processo de software. E por último, a preparação e produção do produto de trabalho, que é a atividade necessária para criar produto de trabalho como modelos, documentos, registros, formulários, manuais, etc. Então, depois de tudo que nós dissemos, um processo de software não pode ser definido de uma maneira universal, até porque cada processo de software deve ser adequado às especificidades do projeto em questão. Então, um processo de software, ele é o quê? Um conjunto total de atividades de engenharia de software necessárias para transformar requisitos do usuário em software. Ou seja, eu determino as atividades realizadas por pessoas com o objetivo de desenvolver a evolução de um software e sua documentação. Então, se analisarmos o processo de desenvolvimento de software, ele é como se fosse um tradutor, né? Eu analiso os requisitos do usuário, vejo o que ele quer, coloco em processo de desenvolvimento e entrego um software novo ou modificado de acordo com as características que ele solicitou, certo? Muitos aspectos devem ser considerados na definição do processo. A definição envolve outros fatores, tais como a escolha de um modelo de ciclo de vida, né? O modelo de processo, que veremos no capítulo 4, o detalhamento, a decomposição de suas macroatividades, a escolha de métodos, técnicas e roteiros, procedimentos, né, para a sua realização e a definição de recursos e artefatos necessários produzidos. Bom, pessoal, com isso conseguimos abordar toda a parte de processo de software e agora basta a gente fazer as atividades virtuais. São 3 questões, estão bem distribuídas, todas explicadinhas no texto. Tenham um bom final de semana e boas atividades virtuais.